Vamos só reafirmar aqui alguns conceitos, tá? Estratégia, então, né? Na verdade, gestão estratégica nada mais é que estudar estratégias para você conduzir um negócio ou para você tomar uma decisão, e se embasar melhor para o que você quer fazer aí no ramo, né? No ramo de trabalho que você deseja seguir. Então, na verdade, estratégia ela se estende a alguns conceitos que, por exemplo, a ação de comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra, um esforço de guerra, um meio de vencer o inimigo, um instrumento de vitória na guerra. Na verdade, essa ideia de guerra nada mais é do que estratégia, né? Se você pegar guerras, elas são ganhadas, na verdade, com estratégia, quase 70% das vezes, do que com outro tipo de. Como é que eu vou dizer? Outro tipo de posição, né? Então, a estratégia ela é importante. Por mais que você tenha mais poder de fogo, às vezes, se você não tiver uma estratégia bacana, você não consegue atingir o seu objetivo. Então, a estratégia ela é importantíssima, tá? Então, ela é um instrumento de vitória, né? Entendido que em outros campos do relacionamento humano, como político-econômico e no contexto empresarial, né? Estendido a isso. Então, na verdade, em qualquer aspecto de relacionamento humano, a gente tem estratégia. Você percebe isso analisando o cenário político, o cenário econômico, analisando o contexto empresarial. Então, você tem o conceito de estratégia aplicado a todos esses nichos aí, né? Não, em todos os seus usos mantém-se a mesma raiz semântica, ou seja, que é estabelecer caminhos. Então, nada mais é do que a estratégia, ela é uma forma de você estabelecer um caminho que vai fazer com que você atinja ou não um objetivo, ou que você atinja ele mais fácil ou mais difícil, né, de chegar nesse objetivo. Então, estratégia é isso. E a nossa disciplina ela visa entender esses caminhos e conseguir aí estabelecer métricas para você atingir mais rápido um determinado objetivo, tá? Então aqui eu escolhi essa figura aqui, né, da Alice no País das Maravilhas, e ela é bem clássica, tá, com a administração, onde ela fala: que caminho devo seguir? Aí o gato respondeu: isso depende do lugar onde você quer ir. Se não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Então você tem que saber para onde você quer chegar, onde você quer chegar, qual que é o seu caminho que você quer trilhar. Então, dependendo do seu objetivo, você tem caminhos mais rápidos ou mais trabalhosos, né? Vai depender do que você quer seguir. Então, é importante ter em mente o seu objetivo. Então, pensando no conceito de estratégia aqui, a gente tem alguns autores que foram estabelecendo o que é estratégia no decorrer dos anos, tá? Começando de 62 até 2010, tá? Então, assim, para o primeiro autor, que é o Chandler, ele determinou a estratégia como sendo determinação de metas básicas a longo prazo, né? E dos objetivos de uma empresa, bem como a adoção das linhas de ação e a aplicação dos recursos necessários para alcançar metas. De novo, está falando sobre metas aqui, né? E de recursos. Então, esses dois caras são muito importantes. Para você alcançar metas, você precisa de ter recursos e de saber aplicar esses recursos, né? Então, isso é um conceito bem interessante, né? Você acaba abstraindo isso daí desse conceito, né? Necessário você ter, então, recursos e ter metas e saber usar esses recursos para alcançar essas metas. Bom, o Andres, ele definiu estratégia como sendo um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais de plano para atingir os objetivos postulados de forma que defina em que atividade se encontra a empresa e que tipo de empresa ela é ou deseja ser. Perceba que aqui nesse conceito de estratégia, ele já foca mais na empresa, né? Ele fala de metas, fala de recursos de uma certa forma, mas ele introduz mais conceitos. Ele fala sobre diretrizes,
sobre planos, né, para atingir objetivos. E isso daí é importante, né? Empresas seguem diretrizes e dentro dessas diretrizes, que são as normas das empresas, ou até a norma de um país ou de algum lugar onde você quer implantar um negócio, você tem que se restringir a essas diretrizes para conseguir atingir seus objetivos. Então, as metas têm que ser tratada, né? Tem que ser pensada de acordo com essas diretrizes e de acordo com o objetivo que você quer atingir. Bom, o terceiro elemento aqui, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, definiu como forma de pensar no futuro integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados em um programa previamente estabelecido. Então, na verdade, esse daqui está falando que a estratégia é uma tomada de decisão com base em algum procedimento que eu quero ou não executar. Tá? Então, eu vou me programar para atingir um objetivo e vou tomar decisões durante esse processo para mim atingir ou não. Tá? Então, baseado nisso, existe um processo decisório, certo? O quarto elemento aqui da lista fala que o modo pelo qual a empresa procura dirigir-se de maneira positiva à concorrência, né? Usando seus pontos fortes para entender melhor as necessidades do cliente. Isso daqui eu já falei bastante com vocês na sala de aula sobre esse item aqui, né? Que a empresa ela tem que conseguir analisar o mercado para conseguir se posicionar de uma maneira concorrente ao o seu vizinho de negócio, né? Vamos falar assim, né? A sua concorrência. Então você tem que ter uma visão de mercado. É necessário para isso você entender a necessidade do cliente, primeiramente, entender o mercado no qual você atua, né? Em 2010, o Oliveira tratou o conceito de estratégia como sendo um caminho ou maneira, ou ação formulada e adequada para alcançar preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante o seu ambiente, onde estão os fatores não controláveis. Aqui já te traz para um novo conceito, onde você leva em consideração, além de tudo que eu falei antes, a ideia de que você monta, na verdade, uma fórmula para alcançar uma estratégia. A estratégia nada mais é uma fórmula que você monta, que você traça, né, para atingir um objetivo. Então, normalmente, durante esse objetivo, você tem desafios para você vencer e o seu melhor posicionamento como empresa, né, perante o ambiente onde você quer concorrer, é o que vai gerar ou não o seu sucesso. Lembrando que existem fatores que não dá para você controlar. Quais seriam esses fatores? Por exemplo, se você vai fazer um site, por exemplo, ou um aplicativo mobile, onde você vai ter que, sei lá, que infligir alguma lei governamental. A lei governamental ela é soberana no país. Então você não vai conseguir ultrapassar esse fator, é um fator não controlável. Você tem que se restringir, né, a essa lei, né, e montar o seu plano de acordo com os fatores não controláveis também, porque sobre esses você não consegue contornar o seu negócio, né? Você não consegue tomar decisões, eles são soberanos. Então, por exemplo, você é um fator incontrolável, você não sabe quantas pessoas vão ou não comprar o seu produto. Então, mediante isso, você tem que tomar suas decisões meio às cegas. Você pode ter uma estimativa, mas um fator não controlável faz com que você nunca tenha essa certeza. Um exemplo, essa quarentena, né? A questão do coronavírus. Ninguém esperava e é um fator incontrolável e por esse motivo a gente não está tendo aula, porque por mais que a gente queira, não é possível porque é um fator que não acomete a gente, né, a decidir ou não se vai ter ou não aula. Então esse é um fator incontrolável, um bom exemplo disso. Dúvidas até aqui? Bom, se ninguém se manifesta, vou seguindo.
Então, eu já falei também na aula aí, mas a gente falou sobre os P's, né? Na verdade, eram 4 P's lá, que depois se tornou 8 P's, né? E aqui eu pesquisando e montando a aula, eu cheguei nessa ideia de 5 P's da estratégia. O primeiro P da estratégia é o plano, tá? Nesta definição, a estratégia é estendida como um curso de ações planejadas para se alcançar algo que é desejado. É um conjunto de diretrizes para lidar com uma situação. Então, Mitzberg descreve ainda que as estratégias como plano possuem duas características principais. São preparadas previamente as ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas conscientemente e deliberadamente. Então, vejam só. Você tem um conjunto de ação prévia, normalmente um plano é isso, você pensar nas ações que você vai tomar para conseguir atingir um objetivo ou fazer algo, né? E como você vai desenvolver essas ações. Então, são duas coisas que fazem parte do processo de planejamento. Tá? Você traçar o que você quer e como você vai fazer. O plano, na verdade, se restringe a isso, né? A segundo P é a estratégia do pré-texto. O que seria essa estratégia? Ela pode ser usada com a finalidade de confundir e iludir o concorrente, onde ela age como uma manobra particular para eliminar ou enfraquecer o concorrente, sendo utilizada como um instrumento para lidar com a competição que a empresa enfrenta na sua atuação no mercado. Então aqui, galera, pretexto quer dizer que você é tipo um blefe, né? É uma estratégia que a sua empresa pode tomar na esperança de confundir ou iludir o seu concorrente para ele tomar decisões diferentes da sua ou que vão fora do encontro do seu negócio, tá? Para não ser uma concorrência. Então existe esse tipo de estratégia, certo? Bom, estratégia como padrão. A partir do momento em que um plano estratégico está estabelecido em uma organização, e ele traz resultados positivos, ele se torna um plano padrão incorporado pela organização. Como padrão, as estratégias são emergentes, surgindo muitas vezes sem intenção. Então veja só, se o plano dá certo, ele vai ser o plano usado por uma organização. Afinal, um time que está ganhando não se mexe, né? E aí essas estratégias, elas muitas vezes elas são as vigentes, né? As estratégias pensadas no plano, elas normalmente são as que estão sendo executadas. Mas muitas vezes surgem novas estratégias, até mesmo sem intenção de quem elaborou, no caso, um plano de negócio, por exemplo. Bom, estratégia como posição. Trata-se de uma forma de localizar a empresa no meio ambiente. A organização busca um nicho ou uma área de atuação que lhe permita sustentar-se e defender sua posição. Refere-se como a organização é vista pelo mercado. Bom, galera, aqui tem a ver com como a sua organização é vista, né, pelo consumidor. Então, essa estratégia de posição é o que normalmente acontece com grandes marcas, né, que vende a marca mais que o produto. Não que o produto seja ruim, mas a marca traz uma posição de privilégio para ela. Por exemplo, Google, Samsung, né? E tem várias, a Apple, onde você fala da marca e a marca se torna uma estratégia de promoção. Aliás, perdão, de posição, que faz com que a empresa ela se localize em um ambiente confortável. Galera, se tiver dúvida, interrompe aí, tá? Vou seguindo. Bom, escolas de pensamento estratégico, então. Tem algumas coisas que são importantes, tá? Que foi definido por esses 3 autores aqui. A escola do design, que é você pensar, na verdade, na estratégia visto como um processo de concepção, né? Concepção quer dizer o quê? Gerar algo, né? Então, a estratégia nessa escola do design, que seria um ponto de vista, ela é vista como algo que vai gerar um resultado, tá? A escola do planejamento, então, é você ver a estratégia de uma forma
em um processo formal, ou seja, ele sendo executado, né, em processo de execução, essa estratégia já fora do papel e funcionando. A escola do posicionamento tem a ver com a vista por uma ótica analítica, né? Analisar se essa estratégia ela está trazendo resultados ou não. Pela escola empreendedora, a gente visa a estratégia como um processo visionário, ou seja, a estratégia aí é vista como um meio de lucro, né? E a escola cognitiva, a formulação da estratégia é vista como um processo mental, ou seja, isso tem que estar intrínseco, né? Tanto na empresa quanto nos funcionários, porque além de ser regra, tem que ser um processo mental, tem que ser exercitado por quem faz parte do processo estratégico. Bom, ainda na escola do aprendizado, a gente tem a estratégia vista como um processo emergente, ou seja, ela deve ser posta em prática, deve ser aprendida por quem faz parte, né, da organização. A escola do poder, a estratégia é vista como processo de negociação. Se você tem estratégia, você tem vantagem de negociação. Na escola cultural, a estratégia é vista como um processo coletivo, ou seja, todo mundo tem que adquirir a cultura sobre um negócio, a cultura do funcionamento desse negócio, das regras desse negócio. Então, é um ambiente coletivo. Todo mundo que está engajado em um processo, ele tem que pensar estrategicamente igual ou semelhante. A escola ambiental, a formulação da estratégia é vista como um processo reativo. Uma vez colocada em prática uma estratégia, você vai ter uma reação do ambiente ao qual você está trabalhando. Então, esse processo reativo te gera um feedback. E isso é o que a escola ambiental visa, ou seja, você ter um impacto em algum lugar, em um nicho, em algum ambiente e ver qual que é a reação que esse impacto vai trazer. Na escola de configuração, a estratégia é vista como um processo de transformação. Na verdade, você escolhe uma estratégia, sempre que você põe ela em prática, ela tende a mudar, porque ajustes são necessários, né? Então, acaba havendo mesmo um processo de transformação no decorrer do processo de formulação da estratégia e mais no decorrer do processo de pôr em prática essa estratégia também. Um exemplo muito clássico disso é o TCC, né? Ou o estágio que vocês fazem. Você planeja ele à primeira vista de uma forma. Na hora que você põe em prática, ajustes têm que ser feitos. Normalmente não fica igual você idealizou a primeiro momento. Até aqui tranquilo, galera? Todo mundo me escutando? Medo de estar falando e Sim, tá. Tá de boa. quem está Tranquilo. escutando. Não, então beleza, então vamos voltando lá. Por aqui de novo para projetar. Administração estratégica, então. É válido para todo e qualquer tipo de organização, seja pública, privada ou governamental. Então, todos os nichos aí de organização tem que ter processos de estratégia, né? Tem que ter uma administração estratégica. É válido também para governos municipais e estaduais, bem como secretarias e ainda governo federal e seus ministérios. Podemos também pensar o planejamento estratégico no âmbito individual. Então, na verdade, se você lê esse slide, você entende que a estratégia está em qualquer setor, né? Na verdade, até em nós mesmos. Então, tudo adota processos estratégicos. Então, existe uma evolução, tá? Para você pensar e definir estratégia de uma forma melhor, tá? Definir as suas estratégias de uma forma melhor. Até, tanto individualmente como falando de empresa, tá? A fase 1 é planejamento financeiro básico, tá? Sempre que a gente fala de fazer um negócio, envolve dinheiro. Sem dinheiro, você não faz nada em termos de organização, né? Então, você tem que ter financiamento, você tem que ter dinheiro. Então, o planejamento básico financeiro é primordial. Quais são as premissas dessa primeira fase?
Controle operacional, que é controle da mão de obra, quem vai pôr em operação o que você quer ou não fazer, como é que vai ser feito isso. Tá? Isso envolve realização de orçamento anual e foco no funcional, né? Fazer com que esse controle operacional gere algo funcional. O grande foco, então, nessa primeira fase, é conseguir colocar tudo que você precisa dentro do seu orçamento inicial. Né? Nem sempre é possível, você tem que cortar gastos, mudar a sua estratégia inicial e assim por diante. Bom, planejamento com base em previsão é a segunda fase. Nessas premissas, então, dessa segunda fase, você tem um planejamento mais efetivo para o crescimento da organização. Esse planejamento mais efetivo envolve análise ambiental, né? Como está o ambiente empresarial, o que precisa ou não mudar no meu ambiente empresarial. Previsões plurianais, ou seja, eu vendi tanto esse ano, ou determinada decisão minha me levou a determinado resultado esse ano. Qual que é a minha previsão para o ano que vem? E alocação de recursos estática. Se você teve uma boa primeira fase, quer dizer que na segunda fase você já vai ter recursos para conseguir guardar esses recursos de uma forma que você consegue prever o futuro, tá? Então você guarda recursos prevendo no que você vai investir futuramente. Na fase 3, planejamento orientado para o exterior, tá? Então aqui é quando você já quer levar o seu planejamento para um outro patamar, tá? Então você tem respostas crescentes ao mercado de competição, análise da situação e avaliação de competição. Essa análise normalmente é externa, cuidadosa e completa, porque visa analisar quem está competindo contigo, né? O mercado que você está engajado, e avaliação de alternativas estratégicas, alocação de recursos dinâmica. Então, aqui, alternativas estratégicas é você tomar outras decisões que não fazem parte do planejamento inicial. E alocação de recursos dinâmica é você alocar recursos, seja de mão de obra, né, pessoas que estão trabalhando, isso deve ocorrer durante o processo de planejamento, desde recursos de pessoas, de infraestrutura, adquirir algum equipamento novo e assim por diante. Então, essa alocação dinâmica de recursos ela ocorre porque normalmente ocorre durante esse processo de tomada de decisão que está ocorrendo. Qual que é o grande foco? Continuar pensando estrategicamente nessa fase. Porque aqui você está lidando já com a competição. Fase 4. Administração estratégica. Premissas. Pensar em todos os recursos para criar vantagem competitiva. Criar um arcabouço de planejamentos escolhido estrategicamente. Criar um arcabouço. Quer dizer que você vai pegar o seu planejamento e vai escolher a dedo quais são os principais pontos que você vai abordar e que você vai focar. Processos de planejamento flexíveis e criativos e sistemas de valores e climas favoráveis. Tá? Então aqui o grande foco é o futuro. Como você vai exportar no futuro. Dúvidas até aqui, galera? De boa? Seguindo. Benefícios, então, do planejamento estratégico. Oferece uma visão objetiva dos problemas da administração. Isso de fato, né? Se você tem uma empresa e você pensa estrategicamente, ou você tem um administrador lá que faz isso por você e te ajuda a tomar decisões, esse planejamento estratégico te faz encontrar problemas tanto na administração quanto nos funcionários que ali trabalham e outros setores, né? Minimiza recursos e tempo que devem ser dedicados a corrigir erros de decisão. Então, aqui, quando é bem planejado, você tem menos erros no processo de tomada de decisão e isso, então, gera tempo, né? Você consegue fazer as coisas mais rápido. Cria uma estrutura para comunicação interna entre as pessoas, tá? Então, quando você tem um planejamento estratégico bacana, a comunicação interna na empresa ela flui melhor. E permite ordenar as prioridades dentro de um cronograma, o que eu vou fazer ou não primeiro, de acordo com o plano
já traçado previamente. Então, daí vem a importância, né, de você pensar estrategicamente. É muita coisa que está envolvida. Ainda aumenta os níveis de lucratividade, né, porque o processo é todo mais organizado, isso gera mais lucro. Leva os membros da organização a se comprometerem com a realização de metas. Tem menor possibilidade de ser surpreendidos pelo mercado, porque eu sempre vou estar um passo à frente, tá? Indica os problemas que podem surgir antes que ocorram, justamente porque eu estou um passo à frente, porque se eu penso estrategicamente, eu procuro prever o que o mercado ou o que o meu nicho de trabalho ele vai, para que rumo ele vai tomar, né? Alerta a organização para mudanças e permite ações em resposta de mudanças. Então aqui, né, tomada de decisão preventiva, né? Eu consigo me antecipar às mudanças e responder rápido a elas. Então, a administração estratégica, ela se resume bem nesse provérbio aqui. O bom é saber e saber que sabe. Melhor ainda é saber que não sabe. Providencial é saber sem se dar conta, mas o pior é não saber se não sabe. Esse daqui é um provérbio chinês, né? Na verdade, o negócio é bom você saber, mas melhor ainda você saber a mais, né? Até o que não é necessário você saber, porque assim você está embasado para tomar mais decisões. Bom, falando sobre administração estratégica, ainda tem alguns autores aqui que afirmam algumas coisas interessantes, tá? Por exemplo, o primeiro autor aqui, ele afirma que existem elementos importantes para o sucesso profissional, ou seja, para o sucesso das organizações. Por exemplo, imaginação, paixão, coragem, humanidade, humildade, intelecto e um pouco de sorte. Na verdade, né, todo processo administrativo ou organizacional envolve pessoas. E se você fala de pessoas, você está falando de imaginação, de paixão, coragem, humanidade, todos esses itens que aqui foi citado. E também sorte, né? Então, esse primeiro autor aqui, ele fala que os elementos importantes para o sucesso profissional está inerente às pessoas que fazem parte desse processo, tá? Depende do bem-estar deles. E é uma verdade, né? Se você vai estudar de bem com a vida, é diferente. Você vai lá fazer uma prova num dia bom, é tranquilo. Se você vai lá fazer uma prova no dia que você brigou com meio mundo e foi despedido, provavelmente você não vai bem na prova. Bom, o segundo autor, né, o Goleman, afirma que os melhores homens de negócios sabem do que precisam e usam seu conhecimento com segurança. Quando não conhecem determinada especialidade, percebem que precisam de tal conhecimento e sabem onde encontrá-lo. Então, na verdade, os homens de negócio, eles nem sempre conhecem tudo que eles precisam, mas o que eles conhecem gera segurança. E o que eles não conhecem, eles procuram entender para ter uma segurança sobre aquele assunto ou sobre aquele mercado. Então, isso é importante, tá? Quanto mais conhecimento, melhor o processo de tomada de decisão, né? Melhor o processo estratégico. Bom, quanto a fundamentos operacionais, as operações são elementos vital da estratégia. Então, beleza. Toda estratégia requer que operações sejam feitas para que essa estratégia ela atinja o seu objetivo. Fundamentos financeiros, processo de avaliação ativo, passivo, lucro, tomada de decisão com base nessa avaliação. Quando eu falo de processo financeiro, eu estou pensando no dinheiro, tá? Aqui entra ativos e passivos. Lembrando, o que é um ativo? O dinheiro de giro, né? O que gira na empresa. E o passivo? O que ela tem de bens, tá? Prédio, mesa e várias outras coisas, tá? Se vocês derem uma pesquisada um pouco melhor, dá para entender um pouco melhor isso. Não é o nosso foco, é só entender que aqui eu estou falando dos bens da empresa, tá? O lucro e a tomada de decisão, tá? Então o lucro é o que gerou para mim, né, o meu negócio, o dinheiro e com base nesse lucro como eu vou tomar minhas decisões, né? Então, aqui eu estou falando de financeiro. Fundamentos de marketing
São os princípios ligados ao marketing da minha empresa, tá? Então, a administração estratégica, ela normalmente, ela contribui construtivamente para o desenvolvimento do marketing. Então, o marketing e a administração estratégica, elas estão praticamente conectados. Porque hoje em dia o marketing é o que faz vender, tá? E uma boa estratégia de marketing normalmente vai resultar em sucesso. Até aqui de boa? Bastante teórico, né, galera? Teve um camarada aí que estava até abrindo a boca de sono aí. Vamos lá. Etapa 1. Execução da análise do ambiente, tá? Então, qual que é a primeira coisa a se fazer num processo que envolve uma administração estratégica? Entender o ambiente que você quer atuar. Então, esse é o início do processo da administração estratégica, tá? É o monitoramento do ambiente organizacional para identificação de riscos e oportunidades atuais e futuras. É a primeira coisa que você tem que analisar. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu posso enfrentar no futuro e quais são as minhas oportunidades e riscos. Então, essa é a primeira pergunta que você deve fazer quando for elaborar um negócio ou quando for fazer uma estratégia para tentar atingir algum objetivo. Aí é necessário você entender objetivos da análise e as normas para realização. Você tem que entender bem os seus objetivos, saber bem onde você quer chegar, entender bem o que é necessário fazer para realizar esses objetivos, tá? A etapa 2, estabelecimento de diretriz organizacional. Depois de você ter as metas, onde você quer chegar, na verdade, o seu objetivo bem fixo e onde você quer chegar, você tem que determinar as suas diretrizes organizacionais. Quais são as metas da minha organização? O que eu vou fazer para que minha organização atinja as metas? Baseia-se, então, normalmente essas metas vai se basear em uma missão. Então tem a missão de no fim do ano até o fim do ano criar um aplicativo e atingir 1 milhão de usuários. Tá. Qual que vai ser a visão, então, da minha organização para que isso ocorra? Eu vou adotar processos que envolvam marketing efetivo em qualquer meio de comunicação que envolvam o meu tema, né? O tema do meu aplicativo. Quais são os meus objetivos, então? Vou me basear para esse tipo de diretriz organizacional no meu objetivo. O meu objetivo é o quê? Eu preciso de um aplicativo que atinja 1 milhão de usuários. Como eu vou criar esse aplicativo até o fim do ano? Eu preciso de mais funcionários, eu preciso de mão de obra qualificada. Como é para mim atingir o objetivo nesse tempo? Então, eu levo em consideração o objetivo e qual o meio que eu vou usar para atingir esse objetivo. E nos valores da organização, né, principalmente. Porque por mais que eu queira, até fim do ano eu tenho que contratar 20 programadores e eu vou gastar por mês 30 mil reais com o salário desses caras. Falando de pagar pouco, né, para esses programadores. Minha organização tem esse dinheiro em caixa para dar conta? Se não tem, eu tenho que tentar me adaptar para conseguir desenvolver o que eu quero dentro dessa métrica com o que eu tenho. E nem sempre é possível, né? Tudo depende do que você pode ou não gastar. Então, aqui nessa segunda etapa é importante tomar cuidado com isso. Na etapa 3, vamos para a formulação da estratégia organizacional. Formular estratégias é projetar e selecionar ações que levem aos objetivos organizacionais. Então, beleza, eu vou formular estratégias para que eu consiga ter ações que vai fazer com que eu atinja o meu objetivo, tá? Isso inclui pensar em como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Obviamente, né? Eu quero um aplicativo que tenha 1 milhão de usuários, mas eu tenho como concorrente o Facebook, por exemplo, que vai ter muito mais que isso. Como eu vou me portar estrategicamente para me conseguir o que eu quero, tendo em vista a minha concorrência? Tá? E aí eu tenho que pensar em processos de decisão para isso.
Análise do ambiente e a definição da diretriz organizacional capacita a determinação de caminhos alternativos que sugerem o sucesso. Então, aqui, de acordo com as minhas diretrizes e de acordo com a análise do ambiente, ou seja, de acordo com o que existe aí de concorrência, eu posso ou não tomar caminhos diferentes e alternativos do que foi planejado inicialmente para tentar atingir meu objetivo. Etapa 4. Implantação da estratégia organizacional. Colocar a estratégia em ação. Aqui, na verdade, né, eu já estou trabalhando com a organização em cima de um plano estratégico e aqui eu vou pôr em prática todos os aspectos que foram idealizados, né, estrategicamente. Envolve, então, a participação de todas as áreas da organização que devem conhecer a estratégia e os objetivos. Então, aqui é necessário a minha organização, a minha empresa, o grupo de pessoas que trabalha comigo e que compõe essa organização, saber exatamente o que eu quero, onde eu vou chegar e como eu vou chegar nesse objetivo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Quem trabalha contigo tem que saber claramente quais são os seus objetivos e como você pretende chegar neles. Etapa 5. Controle estratégico. Verificação da execução de ações programadas. Tá? Então, aqui eu vou ver se o que eu pensei na minha estratégia ela está ou não funcionando. É onde eu monitoro e verifico, tá, se a execução dessas ações programadas elas estão ou não dando certo. Avaliação do andamento do processo e avaliação do andamento do processo de desempenho. Aqui eu vou verificar se os processos que foram estabelecidos na minha estratégia inicial, nos meus planos iniciais, eles estão ou não tendo um bom desempenho, tá? E se for necessário, eu faço modificações. Monitoro esses resultados e aí eu tomo decisões, né, se eu vou ou não executar correções. Então, análise do ambiente. Processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar os riscos e as oportunidades presentes e futuras. Então, normalmente eu tenho que avaliar quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Eu avaliando isso, eu consigo traçar as minhas metas com mais precisão, né? E mais pé no chão também, que isso é importante. Tem aqui dúvidas? Tranquilo. Análise SWOT aí, né? Como? Análise SWOT. Sim. Tem a ver com isso. Bom, então falando sobre diretriz organizacional, determinação da meta da organização. Há 2 indicadores principais para a organização que é levado. Primeiro é a missão e os objetivos. Então, tudo que eu já falei aqui para vocês, você pode resumir nessas dois caras aí, missão e objetivo, tá? O que é a missão? É o que minha empresa está proposta a fazer, o que minha organização está proposta a fazer, o que eu estou proposto a fazer. E o objetivo é como eu vou fazer, quais são as metas que eu quero alcançar e como eu vou chegar nessas metas. Então, isso envolve missão e visão. O que eu sou, qual a minha finalidade e o que eu vou fazer para chegar numa determinada visão. Então, formular a estratégia significa você projetar e selecionar estratégias que levem à realização de objetivos organizacionais. O enfoque central da estratégia organizacional é como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Então, na verdade, estratégia em uma organização, ela só existe porque ela quer vender, né? Uma organização, uma empresa que produz algo, ele quer vender, ele quer pôr no mercado. Então, você tem que lidar satisfatoriamente com a sua concorrência. Senão, não tem acordo. Implementação da estratégia organizacional. Colocar em ação as estratégias desenvolvidas logicamente que emergirão de etapas anteriores do processo de administração estratégica.
Então, na verdade, você idealiza a sua estratégia inicial e no fim, normalmente novas estratégias elas surgem, tá? Porque você tem que lidar, o mercado está toda hora em constante mudança. Então, se você não se atualiza, provavelmente você está fadado à falência, tá? Então, você tem que estar sempre em constante atualização para lidar com a concorrência. E mais que isso, né? Depois de tudo certo, a empresa gerando alguma coisa, você tem que ter um controle estratégico. Então, o controle organizacional, que se concentra na monitoração e avaliação do processo de administração estratégica, sempre surge para melhorar e assegurar o funcionamento adequado. Então, esse controle estratégico ele sempre existe e sempre vai estar visando melhorar os processos internos da organização. E aqui para refletir. Aqui falam os administradores porque eu tirei tá, um trecho lá desse certo 1993. Mas isso serve para qualquer um que queira investir em um negócio, até para gente do curso de sistemas aqui. Se quiser, por exemplo, ter uma ideia inovadora e falar, eu quero pôr em prática, quero vender, quero montar uma empresa de software, então isso daqui serve para a gente também, tá? Os administradores devem compreender que o desenvolvimento de um sistema de administração estratégica efetivo e eficiente em qualquer organização pode ser uma tarefa demorada e difícil, que exige apoio, concentração de esforço e muita paciência. Realmente, né? Por mais que você tenha um bom plano estratégico, não acontece do dia para a noite, né? Então é sempre uma tarefa demorada, difícil, que precisa de contar com o apoio de outras pessoas e você tem que estar sempre concentrado nos esforços com sempre muita paciência, tá? Dúvidas? Deixa eu ver aqui se ainda está gravando. Bom, por enquanto tá tranquilo. Tá gravando? Tá. Vamos lá então. Mais alguns slides e a gente já finaliza. Então fica muito conteúdo, né? Ah, tá. Tem mais alguns slides não. Isso daqui era uma proposta para caso a gente voltasse em aula, tá? Grupos com até 4 pessoas, escolher uma empresa para ser objeto de estudo de caso, fazer uma revisão conceitual da administração estratégica e sua importância para a empresa que está sendo analisada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Galera, esse daqui é a atividade que eu vou pôr lá no Google Classroom. Só que em vez de fazer em grupos de 4 pessoas, vocês vão fazer individualmente. Conseguiram compreender aqui? Sim. Que está com uma avaliação 1, mas é o primeiro trabalho, tá? Então você vai pegar e escolher uma empresa. Uma prova ou só um trabalho mesmo? Não, vai ser um trabalho. Aí, o que você vai fazer? Você escolhe uma empresa. Pode ser uma empresa da sua cidade, uma multinacional. Por exemplo, vou escolher a IBM. Aí você vai fazer uma revisão da administração estratégica dela. Como funcionam as estratégias dela de acordo com o objetivo da empresa que está sendo analisada. E me trazer o máximo que vocês conseguirem disso. Individualmente. Beleza. Tá?